Aos entusiastas do PHP, estamos começando aqui um comando manual que vai mostrar o php.net e alguns dos seus comandos dos mais simples aos mais complicados em vídeo. Para a gente falar um pouquinho hoje, vamos falar do fopen, do fwrite e do flock. O fopen, ele é esse comando que vai abrir um arquivo qualquer. Então sempre a gente vai passar um recurso para uma variável para que ele armazene o recurso, o nome do arquivo e o modo de abertura. Vamos dar uma olhada nos modos de abertura aqui. Os modos de abertura são R, R+, W, W+, A+, X e X+. O R abre somente para leitura. O R+, abre para leitura escrita e coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo. O W abre só para escrita. O W+, abre para leitura e para escrita e coloca o ponteiro do arquivo no começo do arquivo e reduz o comprimento do arquivo para 0. Então, se o arquivo não existir, ele cria, né, que é o nosso caso aqui. Então, quando a gente for utilizar aqui, executar o comando, ele vai criar esse arquivo data.txt. Tá ok? Ó, o data está aqui, eu vou jogar ele fora, tá? E vou criar ele daqui a pouquinho. Muito bem. Continuando aqui, eu tenho o A+, que vai ser de append, né? Abre o arquivo somente para escrita, coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo, e se o arquivo não existir, ele tenta criar. O A+, vai abrir para leitura escrita, coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo, e se o arquivo não existir, ele tenta criar, né? Então, um só para escrita e o outro leitura escrita. E o X e o X+, ele cria e abre o arquivo somente para escrita. Só que a diferença é a seguinte: se o arquivo já existir, ele não tenta criar de novo. Então é para ter certeza de que aquele arquivo não existe dentro do sistema de arquivo, e ele vai forçar essa criação, né? Ele vai, ou melhor, ele vai forçar um erro caso o arquivo já esteja lá. Então é para ter certeza que você não vai estragar um arquivo que está lá. Então vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos executar. Ele falou para eu manter aqui no editor, vou manter e vou executar o arquivo. Ó. Não, na verdade eu vou fechar aqui que fica melhor. Aí eu abro de novo. Muito bem, vou botar aqui para executar. Está aqui já dentro da minha pastinha o arquivo, vou executar. Executei. Ele não dá nenhum resultado porque o meu algoritmo não pede nenhum resultado, né? Então vou voltando aqui e vou olhar lá na pasta. Olha o data.txt, acabou de criar. Então ele aparece com 1, 2, 3, que foi exatamente o que foi pedido no algoritmo. Então ele vai, primeiro ele escreve o 1 e depois o 2, 3, porque ele fez a abertura aqui do arquivo. Se eu executar de novo, vou mandar executar de novo. Ele vai reclamar de que ele mudou o arquivo, mas a mudança foi exatamente a mesma. Então ele fez 1, 2, 3 e ele não colocou 1, 2, 3 a seguir, né, desse 1, 2, 3. Vamos mudar aqui um pouquinho o nosso método. Em vez de escrever o W, vamos escrever o A, né? Vamos colocar o A e vamos executar. Executou. E agora, na hora que a gente for utilizar, for dar uma olhada no arquivo, ele já escreve 1, 2, 3 e depois escreve 1, 2, 3 de novo, porque ele fez um append. Daquilo que ele tinha escrito, ele escreveu mais um pouquinho. Tá ok? Beleza, então agora vamos dar uma olhada no fwrite com flock. O que o flock faz? Ele vai fazer basicamente a mesma coisa. A diferença é que eu vou poder fazer um lock e travar o arquivo para que a minha escrita aconteça somente durante o meu processo e não concorra com nenhum outro processo que esteja acontecendo no computador. É importante lembrar que qualquer tipo de sistema de arquivo NFS ou sistema de arquivo de rede, isso não vai funcionar. Só funciona para arquivos e sistemas locais. Em Windows, dependendo da configuração, a gente pode ter algumas dificuldades. Vamos dar uma olhada aqui no manual do PHP para dar uma analisada nisso. Então eu tenho, por exemplo, aqui as operações que é lock sh para obter uma trava compartilhada, né? Então eu vou só para leitura. Eu travei, mas só para leitura. Aqui eu vou fazer um lock ex
para obter uma trava exclusiva, né? Então, para eu poder escrever e ninguém mais poder escrever nesse arquivo. E um lock 1N, UN, né? Para liberar a trava. Quando eu coloquei uma trava, depois eu libero essa trava e aí o arquivo pode ser escrito por outros processos, né? E o lock NB, se você não quer o F-lock para bloquear quando está travando, você pode utilizar, deixar ele ser travado por um outro tipo de processo, você coloca esse tipo de especificação da trava. E não é suportado em Windows, tá? Então a gente vai fazer um teste bem simples aqui. O resultado não vai ser tão visível, mas nós vamos executar mesmo assim. Então, eu vou vir aqui no navegador, vir aqui no comando, voltar aqui. Está aqui o fwrite com flock, que é o arquivo que eu vou executar. Executei. Na hora que eu executo, ele não deu nenhum resultado, passou por todos os processos, né, e deu esse lock aqui. E escreveu alguma coisa. E pulou a linha, tá vendo? Ó, ele veio e fez mais uma linha a mais do que a que estava disponível, porque o algoritmo me deu essa possibilidade. Está aqui, ó. Ele manda escrever, pular a linha e escrever uma linha nova, tá? E aqui ele libera o lock. Então, primeiro ele pergunta se é possível fazer o flock, porque o flock dá um retorno de false se ele não conseguir abrir. Escreve alguma coisa e depois dá um resultado. Beleza? Então é isso. Ah, sim, por fim, o fclose, né, para fechar o recurso do arquivo e liberar a memória. Tá ok? Então é isso, gente. Falou, tchau, tchau.